Olá, meus amores! Hoje eu vou explicar como fazer introdução alimentar em bebês. Primeiro, dizer que é um processo muito complicado, exige muita paciência da mãe, exige muita força também, muita coragem, porque às vezes é bem difícil mesmo. Os bebês mostram muita dificuldade na fase da transição alimentar. Dizer que o leite materno é um alimento muito rico, contém carboidratos, contém proteínas, contém lípidos e contém também vitaminas e anticorpos. Então é um alimento extremamente poderoso para dar a saúde que os nossos bebezinhos precisam. Eu vou falar no contexto moçambicano como fazer a introdução alimentar nas crianças. A OMS determinou que tem que se fazer o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, ou seja, dar só mama para o bebê até os 6 meses. Eu sei que não é fácil, algumas mães têm dificuldade de fazer desta forma por vários fatores e não conseguem fazer este aleitamento até os 6 meses de idade. Em suma, eu vou começar a falar mesmo dos 6 meses, como é que a gente faz introdução alimentar na criança que já completou 6 meses de idade. Primeiro, dizer que quando vamos fazer a introdução alimentar, devemos pensar nesses nutrientes, vitaminas, carboidratos, proteínas, lípidos. Temos que pensar nesse mesmo grupo de alimentos quando nós vamos fazer a introdução alimentar das nossas crianças. Então, vou começar primeiro a falar das papas. As primeiras papas que nós vamos dar para o bebê. Nós temos duas opções. Temos a opção de dar papas caseiras, ou seja, papas naturais que nós mesmos preparamos, ou temos a opção também de dar as papas que já vêm industrializadas, já vêm prontas, que é só adicionar água e dar às crianças. Então, as papas da Nestlé são as mais antigas e mais famosas, que também são provadas que são boas realmente para dar o bebê, porque são papas que já vêm fortalecidas com minerais e tem lá esses 3 grupos de nutrientes. Então, as papas da Nestlé tem aquelas que começam dos 4 meses, chamada Minha Primeira Papa, e a maior parte delas começam mesmo dos 6 meses de idade. Então, é simples, é só adicionar água e dar para o bebê. Sempre o bebê vai mostrar resistência, vamos ter que começar a dar 1 vez por dia, depois vamos passar a dar 2 vezes por dia, depois vamos passar a dar 3 vezes e assim por diante. A outra opção são as papas caseiras, que a mãe mesmo pode fazer. Nas papas caseiras, eu aconselharia a começarmos com as papas de maizena, que são muito leves e o bebê tolera bem. E a papa de maizena nós adicionaríamos o leite que a criança toma. Então vamos pôr algumas colherinhas do leite da fórmula que ele toma, colocamos na papa de maizena e o bebê poderá comer. Isso é para a fase inicial, não vamos ficar muito tempo a dar a papa de maizena, porque não é muito, a criança vai ficar obesa se damos só papa de maizena. Então, isso é só para a fase inicial de transição, que o bebê vai associando aquele gosto suave com o leite e aos poucos nós vamos intensificando os sabores. Depois passamos a fase da papa de maizena, podemos fazer mesmo a papa de milho. Considerando os grupos de nutrientes, podemos acrescentar um bocadinho de óleo na papa de milho, podemos acrescentar também um bocadinho daquela pasta de amendoim, aquela manteiga de amendoim que vende, é muito fácil de encontrar, tem muita proteína. Acrescentamos um pouco do leite do bebê e vamos misturar e podemos dar para a criança comer. E é muito saudável e muitas crianças toleram muito bem. Dificilmente algumas crianças podem ter reações a isso. Quase todas as crianças gostam e toleram bem estas primeiras papinhas. Além das papas que eu falei, nós também podemos começar a acrescentar as sopinhas. Nós podemos esmagar ou moer para podermos dar à criança. E muitas das vezes as crianças gostam dessa mistura de sabores, dessa novidade de sabores. Aos poucos eles vão aceitando. No início não é fácil. Eles vão tentar vomitar, vão fazer careta, vão chorar, não vão querer. Mas nós temos que lutar e insistir para que possamos fazer uma boa introdução alimentar nos nossos bebês. Nessas sopinhas, nós também podemos colocar alguns pedacinhos de frango para dar aquele molho de frango, porque sabemos que o frango também é rico em proteína e vamos ajudar o nosso bebê a ter uma alimentação equilibrada. Ainda nesta fase de introdução alimentar,
nós podemos acrescentar as frutinhas, né? Podemos fazer vários batidos de fruta, de preferência uma fruta de cada vez, não uma mistura. Uma fruta de cada vez, podemos fazer batidos e a criança vai conhecendo o sabor, sabor da banana, sabor de pera, sabor da manga, sabor da papaya. Aos poucos nós vamos fazendo esses batidos de fruta e damos às crianças. Alguém pode perguntar, podemos dar sumo? Bom, muitos pediatras não aconselham o sumo aos 6 meses de idade. Por quê? Porque o sumo ele já é muito prensado e apenas o suco da fruta. É aconselhado mesmo dar a fruta íntegra, porque ela contém várias fibras que vão ajudar no funcionamento do intestino do bebê nesta fase de introdução alimentar que eles tanto necessitam de um bom intestino. E também nesta fase, nós não podemos esquecer de continuar a dar o leite à criança. Nós estamos a tirar o leite, estamos a acrescentar outros alimentos. Então, vamos continuar a dar o leite como vínhamos dando. E como a alimentação é lenta e gradual, nas vezes que a criança não está a comer, nós sempre vamos dar o leite naquelas horas exatas. Os alimentos vão começando devagarinho, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, mas isso vai levar um certo tempo. Enquanto isso, vamos dar leite na criança. E também nós podemos dar água, né? Já intencionalmente. Eu sei que algumas mães já dão bem antes. Podemos passar a dar água intencionalmente antes das refeições, depois das refeições, que a criança vai aprendendo que é preciso beber água. Ela já vai conhecendo o que é água, né? E vai diferenciando de outros sabores. Existe o iogurte da Nestlé que está disponível em vários mercados e supermercados, chamado iogolinho. O iogolinho ele foi adaptado para bebês, ou seja, pode ser dado a partir dos 6 meses de idade. Uma criança a partir de 6 meses de idade já pode consumir o iogolinho. É um bom iogurte enriquecido com cálcio e outros minerais que a criança precisa nesta fase. Então, existem alguns alimentos que eu sugeria esperar um pouco, né? Pela própria natureza dos alimentos. Podemos esperar um pouco lá para 9 meses, 10 meses para passar a dar. Primeiro são certas frutas como citrinos, laranja, limão, ou alimentos, misturas que têm limão ou ananás. Os citrinos são muito ácidos e para alguns bebês eles realmente provocam dor de estômago. Então, podemos esperar um pouco mais até os 9 meses, 8 meses, quando o sistema digestivo da criança amadurece um pouco mais, nós podemos começar a dar aos poucos laranja, ananás, mas com muita cautela, porque são realmente alimentos super ácidos. Outros alimentos podemos esperar um pouquinho, são aqueles caril de amendoim, podemos aguardar um pouco mais, até a criança ter uma certa, 8 meses ou 9 meses, podemos começar a dar este caril de amendoim. Carne de vaca também, molho de carne de vaca, podemos esperar um pouquinho mais, até aos 8 a 9 meses. São alimentos um pouco fortes na sua composição e que podem criar distúrbios do funcionamento do intestino do bebê. Então, tem um assunto aqui que é um conflito: sal e açúcar. Há quem diz, eu dou sal à minha criança desde os 6 meses de idade. Não é problema. Só que algo que é real é que o sal e o açúcar são alimentos, não são realmente nutrientes, eles são aditivos da dieta, eles são para dar sabor, eles não acrescentam realmente nutrientes assim no organismo do bebê, porque os componentes do sal e os componentes do açúcar nós podemos encontrar em outros alimentos que o bebê já vem comendo, inclusive no próprio leite também podemos encontrar esses componentes. Então, quanto mais nós retardamos o sal e o açúcar na dieta do bebê, será muito melhor para a saúde do bebê e estaremos a preparar um adulto com uma dieta saudável, uma dieta que não é que a pessoa não tem que se viciar em sal, se viciar em açúcar desde bebezinho, porque o sal e o açúcar eles realmente viciam e nós não queremos que nossas crianças estejam viciadas nesses componentes e quando estiverem adultos também com certeza vai continuar o vício e vai ser aquela história toda, todas as doenças que nós conhecemos hoje. Então vamos tentar adiar um pouco mais a introdução de sal e açúcar na dieta das nossas crianças. De uma maneira geral, essas são as primeiras dicas mesmo para os 6 meses, quando nós vamos introduzir os alimentos. Aos 10 meses, 1 ano e meio, nós poderemos fazer mais vídeos para explicar próximos passos
de como fazer a introdução alimentar nas crianças nestas fases. Boa sorte, muita paciência, sejam pacientes de verdade. Os bebês no início nos tiram de sério na introdução alimentar, mas com o tempo você vai ver que eles aceitam e vai ser super bom. Muita força aí. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, qualquer coisa que não ficou clara também, deixem nos comentários, eu vou tentar esclarecer. Não esqueça de se subscrever no canal se não está subscrito ainda. Deixa teu like se gostou do vídeo, ativa o sininho para as próximas notificações e muito obrigada!